Olá, meus queridos irmãos, quero nesse momento trazer uma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero trazer aqui uma palavra aqui, porque até hoje esse caso é abafado entre os pagãos. Eles negam que Maria não teve filhos e filhas após de Jesus. Eles negam. Eles dizem que Maria morreu não. Eles dizem que Maria subiu para o céu viva. E no capítulo 3 de João, versículo 13, Jesus dizendo para Nicodemo que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem. E os pagãos pregam que a Maria subiu viva para o céu e está lá em cima intercedendo por nós. O povo tem que saber da verdade. Aqui está dizendo que eles perseveravam em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? De que o texto está falando? E os irmãos de Jesus, seus discípulos, as mulheres, sua mãe e os irmãos dele. Uma prova que Maria teve filhos e filhas. Jesus estava numa casa, os seus discípulos bateram na porta e disseram: Mestre, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e querem falar contigo. Jesus apontou para os discípulos: meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E eu quero trazer aqui outro versículo aqui, Mateus capítulo 1, o versículo 24 e o versículo 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José recebeu sua mulher. Estão entendendo? O versículo 20. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Em outras tradições, diz assim, né? Ele não coabitou com ela, enquanto o menino não nasceu. Ou seja, José casou-se com Maria. Ele já estava noivo. Quando ele soube, anunciado pelo anjo, que Maria estava grávida, o José quis deixá-la. Mas o anjo foi lá e falou com ele: não, o que está gerado nela é obra e graça do Espírito Santo. E José recebeu sua mulher e não coabitou, ou seja, não teve relação com ela, né? Até enquanto o menino não nasceu. Depois que o menino nasceu, ela teve o seu resguardo normal, né? Teve o seu resguardo normal, como todas as mulheres têm. E José teve uma vida normal com Maria, de marido e mulher. E tiveram filhos e filhas. Isso é a Bíblia que diz. Não sou eu. Não sou eu. E outro texto diz que Jesus não fez mais milagres lá em Nazaré. Sabe por quê? Lá em Cesaré, sabe por quê? Por causa da incredulidade dos seus irmãos. Ou seja, lá em Nazaré habitava a sua família, sua mãe, seus irmãos. E lá ele não fez mais milagre por
causa da incredulidade dos seus irmãos. Outra prova que Jesus teve irmãos e irmãs. Tá entendendo? E aí, Jesus deixou a sua palavra bem explicada. Basta nós lermos e entendermos a palavra de Deus. Jesus teve irmãs e irmãos. Tá bom? E as pessoas negam isso. A religião aí, a religião pagã, nega isso. Que a Maria teve Jesus e ela continuou virgem e foi para o céu virgem. Mas não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que dos seus irmãos, das suas irmãs, né? Ele não fez mais milagre por causa da incredulidade dos seus irmãos. Está falando de irmãos. Irmãos paternos. Irmãos de sangue. José teve uma vida normal com Maria, de marido e mulher. E ele estava lá em oração, perseverando, em oração, perseverava em oração, todos juntos, unidos, os seus discípulos, sua mãe, outras mulheres e os irmãos de Jesus. Estavam todos reunidos. Fico com esta palavra aqui no momento da verdade.